Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, nós vamos estar fazendo leitura a partir do primeiro verso. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, e depois no final nós vamos ouvir a Aline aí, irmão José, que nos prepara um carinho ali para louvar o Senhor, né, e nós orarmos aí junto com a igreja aqui presente. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que aqui estão nessa noite e tenho por certo, Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Nos diz o texto sagrado: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro. E há de ser que beberás junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Por bondade, meu irmão, fique à vontade no seu lugar. Nós louvamos a Deus por tudo e por sua palavra poderosa, que certamente Deus falará aos nossos corações. Esse texto ao qual fizemos leitura é um texto bem conhecido. E para os nossos visitantes que aqui estão nessa noite, hoje sábado, a gente sempre tem o nosso culto de ensino, onde a gente traz aquela palavra com mais calma, com mais detalhe, e sempre querendo ver a igreja do Senhor sendo estruturada, sendo fortalecida. Esse é o nosso alvo, e no final da trajetória alcançarmos o céu, né? Esse texto, irmãos, é um texto que é muito falado, é muito comentado, e nós precisamos entender o pano de fundo, ou o período histórico que isso está acontecendo. Como está a história neste momento? Quem está reinando aqui é o rei Acabe. A Bíblia vai dizer que Acabe era um rei tão mau, que não houve antes dele um rei que fosse tão mau quanto ele. Há alguém que chega a dizer que foi Jezabel que deixou Acabe ruim, mas na verdade não. A Bíblia diz que ele era mau. A Jezabel só foi um complemento, né, na vida daquele homem, mas na verdade ele já era muito mau. A Bíblia fala isso. Ao olhar para esse texto, como se não bastasse ele ser um rei mau, ele ainda casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher, ela pertencia aos sidônios, a qual adoravam a deuses pagãos. Todos sabem o que é deuses pagãos: deuses da mitologia, deuses da imaginação humana, deuses criados por mãos humanas. E eles adoravam a Baal, a Zera e a tantas outras divindades que os sidônios adoravam. Quando Acabe casou-se com ela, ele casou-se com essa mulher, e junto com ela trouxe a sua falsa religião. Ela trouxe os seus deuses. E agora o povo de Israel, que já não estava bem por ser um rei mau, ele agora se afasta de uma maneira muito grande de Deus. A Bíblia vai dizer que foram tirados os altares do verdadeiro Deus,
E Jezabel agora traz para Israel, ou para Samaria, que era a capital do império, ela traz os seus deuses, como Baal, como Azera, e esses deuses então são infiltrados no meio do povo, e ela começa a incentivar o povo a cultuar esses deuses. E os altares que outrora eram levantados louvores ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, desaparece, e agora os altares que são levantados é para ser cultuado a Baal. Você que é leitor bíblico, você vai entender que havia 400 profetas de Baal que eles trouxeram para profetizar para o povo. Havia 450 profetisas de Azera que vieram para ser sacerdotisa, para ministrar o culto. Entenda que o culto a Baal é um culto falso, porque o Deus é falso, o altar tudo é falso. E Azera então traz um culto para o meio do povo de Israel que é baseado a orgias e a prostituição. E o povo de Deus está curvado diante disso. A Bíblia ainda vai nos dizer, no pano de fundo, que os profetas verdadeiros estão sendo extintos, porque Jezabel mata os verdadeiros profetas. Como se não bastasse, os profetas que estão sobrevivendo estão escondidos, porque o decreto é esse: se for profeta do Deus verdadeiro, deve ser morto. Se for profeta falso que profetiza a favor de Jezabel, tem liberdade, tem livre-arbítrio para entrar e sair e profetizar. Muito parecido com os dias atuais. Profeta falso, irmãos, hoje em dia, ele tem uma facilidade de entrar em grandes igrejas, grandes cidades, de conseguir aplausos do povo. Ele leva a oferta do povo, ele mente para o povo, mente nas redes sociais, lança palavras, só fala coisa boa, só o que agrada a Jezabel. Deus. Aleluia. Mas deixa eu dizer para você, sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter o profeta de Deus. O tempo pode passar, pode se corromper, pode haver transtorno nas leis, pode os líderes religiosos se atrapalhar, se corromper, mas Deus está dizendo, sempre vai ter o Elias, e tem 7.000, está escondido, está passando a pão e água, mas continua fiel ao seu Deus. Sempre vai ter, aleluia. E é nesse cenário, dessas divindades que estão invadindo Israel, que Deus vai levantar um profeta. Para você entender o que vai acontecer no capítulo 17, na cultura deles, é colocado na mente dos sidônios, e este mesmo pensamento vem para o povo de Deus, para o povo de Israel, de que Baal é o Deus da fertilidade, Baal é o Deus da chuva, Baal é o Deus do raio, Baal é o Deus do fogo. E aí você entende o desenrolar da história já. Então, se Israel está tendo chuva, Jezabel põe na mente do povo, está chovendo, porque Baal está cuidando de nós. Está nascendo, está tendo vida, está tendo frutos, a plantação está vindo, a colheita está dando certo, porque Baal está cuidando da colheita. Aleluia. Tudo é levado e colocado como Baal é quem está cuidando desse povo. Só que a Bíblia diz que esse povo é a menina dos olhos de Deus. Mesmo que essa menina às vezes se transtorne, pegue caminhos errantes, mas lá está Deus dizendo, eu não desisto deles, eu não desisto deles. Eu já tenho uma palavra de Deus para alguém que veio para esse culto. Pode pegar caminhos errantes, pode se atrapalhar, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Aleluia. Glória. Aí eu olho para o texto e fico olhando nesse cenário. Aparece um profeta, o nome dele, Elias. Família, ninguém sabe até hoje de que família ele é. Mora na capital, não, a cidade dele não é conhecida nem no mapa. É chamado de Tisbe. E ele é conhecido como Elias, o Tisbita. A informação que se tem é que fica nas terras de Gileade. Mas não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe. Mas Deus levanta um anônimo. Glória. Deus levanta alguém que não tem nome. Aleluia.
Deus levanta alguém que não está no meio. Mas quando Deus levanta, irmãos, Deus aprova, Deus cuida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E lá vem Elias. E o que eu acho interessante, que Elias vai profetizar para a maior autoridade daquela nação. Elias chega diante do rei Acabe e diz: olha, Acabe, não vai mais descer chuva sobre a terra, e nem orvalho. Por que isso? Porque o confronto é exatamente contra o Deus que estão apresentando para o povo. Baal é Deus da chuva. Então o meu Deus, aqui está dizendo, mandou dizer para você que não vai vir chuva e nem orvalho. Sabe o que é isso? É seca mesmo. Não tem chuva e nem uma gota d'água sobre a terra, segundo a minha palavra. Este homem sacudiu com a capital do reino do norte. Esse homem mexeu com as estruturas. E Deus ouviu a palavra e disse assim: fechei o céu, porque quem entra para brigar por minha causa, eu não deixo sozinho. Aleluia. A gente não anda brigando com ninguém aqui na terra, não. Até porque a nossa briga não é contra carne e sangue. A nossa briga é nas regiões celestiais, contra as potestades das trevas. Então entenda uma coisa: Elias disse: Senhor, eis-me aqui e vou guerrear por este reino, vou defender a causa. E Deus se posiciona e diz: Elias, você falou, está falado, o céu está fechado e não sai uma gota d'água a partir de hoje. Entenda que neste momento em que Elias virou notícia, peraí, tem um profeta que disse que não ia chover e a chuva cessou. No momento em que ele virou notícia, as páginas, se tivesse jornal na época, só se ouvia uma notícia. Qual é? O profeta mandou fechar os céus e não vai descer chuva, não vai descer chuva sobre a plantação. Aleluia. Só que nesse período em que ele profetizou, uma das mensagens mais importantes e mais poderosas da sua vida, agora Deus diz para ele: Elias, foge. Elias, esconde-te. Aonde, Senhor? Num ribeiro chamado Querite. Se fosse nos nossos dias, como hoje é muito procurado a fama, os lauréis, os aplausos, Elias, se fosse algum que conhecemos, diria: Senhor, é o meu momento que eu estou sendo conhecido. Senhor, é o meu momento de fama. Só que Elias não questiona. Ele disse: Elias, tu profetizou, fez o que eu mandei, abraçou a causa, entendeu? Agora se esconde. Se esconde. E o que me chama a atenção na vida desse homem é que ele não questiona a vontade de Deus. E ele entende claramente a voz de Deus. Quando Deus diz se esconde, se esconde. Mas quando esse Deus desaparece, ele aparece. Isso aqui serve de uma informação muito preciosa para nós. Quando Deus mandar você se esconder, se esconda. Mas quando Deus mandar você gritar, grite. Quando Deus mandar você ficar em silêncio, fique. Mas quando Deus mandar você caminhar, caminhe. Entenda que ninguém perde por obedecer a voz de Deus. Aleluia. Obrigado. Lá está o Elias. Senhor, para onde? Esconde-te. O texto diz: junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. Entenda uma coisa: nesse tempo é um tempo de seca, um tempo de escassez. A terra não vai produzir mais nada. O próprio Acabe, você vê nos capítulos 18 a seguir, que ele vai sair em busca de comida, de pastos verdes para os animais e de água, porque a chuva não veio, a crise tomou conta do ambiente, não tem mais fruto na terra, não tem mais nada produzindo vida. É um momento de caos e desespero. Não tem chuva. Só que neste momento em que não tem chuva, Deus dá uma ordem para Elias: esconde-te.
Olha a ordem de Deus: passa o Jordão. É num ribeiro, é num lugar escondido, fica além do Jordão. Preste atenção nisso. O Jordão é um lugar de água com abundância. Aí Deus vai dizer para ele: eu já preparei um ribeiro para você. É um ribeiro. Você vai passar pelo Jordão, onde tem muitas águas, e você vai um pouco adiante. Glória a Deus. Se Elias é levado pela visão humana, ele vai chegar no Jordão e vai dizer: Deus, não dá para se esconder aqui no Jordão, porque aqui tem água com fartura. Mas eu continuo dizendo que este homem é guiado por Deus. Aleluia. Este homem, ele não depende do Jordão. Glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Se a gente andar por ótica humana e a gente começar a olhar, escolher, a gente vê o Jordão. Pera aí, no Jordão está todo mundo se dando bem. O Jordão tem água com abundância, está todo mundo tranquilo lá. Eu vou ficar no Jordão. Mas quem anda com Deus, quem tem compromisso com Deus, precisa entender uma coisa: não é o Jordão que vai te manter vivo, não é o Jordão que vai cuidar da tua estadia, não é o Jordão que vai te dar provisão, porque o mesmo Deus que cuida do ribeiro é o Deus que tem poder de secar o Jordão. Então entenda uma coisa: não dependa do Jordão, dependa do Deus que é dono do Jordão e dono do ribeiro. Oh, glória. Você já viu que nesses tempos que nós temos enfrentado, tem tanta gente que se desesperou. Tem gente, irmãos, que entrou aí em depressão, principalmente aqueles que têm aí uma empresa, alguma coisa. Tem gente desesperada. No começo, teve gente que tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque eles olham assim: peraí, eu aqui no ribeiro, sabendo que o Jordão ficou para trás, e não tem Jordão para mim, e se desespero. Mas quem anda com Deus é diferente, meu irmão. Por quê? A gente pode até olhar: o Jordão ficou para trás, eu estou num pequeno ribeiro, mas eu sei quem me mandou para cá. Eu sei quem está cuidando da minha vida. Eu sei quem me colocou neste lugar. Aí eu acho lindo, irmãos. Eu preparo tanta coisa para o culto de sábado, e aquele relógio parece que corre. Mas o que eu acho lindo, e gostaria que você acompanhasse comigo esse pensamento, essa forma de ver, que este ribeiro, à luz da palavra, você vai entender que ele não é uma água corrente. Ele não é uma fonte fluente que nasce água e que sempre tem água, não. Até porque você vai ver que daqui a pouco o ribeiro vai secar. Aí o que eu acho tão interessante é que se ele é uma fonte de água transitória, é porque ele dependia de chuva, é porque ele dependia de alguma forma que a água chegasse ali para ele armazenar. Mas aí Deus diz para Elias: Elias, esconde-te no ribeiro, e lá você vai tomar água do ribeiro. Aí eu comecei a olhar para a Bíblia: mas espera aí, que Deus é esse que a gente serve, que está tendo seca em toda a região, tanto em Samaria quanto nos Sidônios, está tendo seca. Mas Deus preparou uma fonte de água para o servo dele. Aleluia. Deus colocou água em um certo lugar para o profeta beber água. Enquanto muitos agora daqueles que eram falsos profetas estão vivendo este caos à procura de água, Deus está dando para o meu profeta: eu preparei uma fonte, eu preparei um oásis no meio do nada, no meio do deserto, no meio da impossibilidade. Eu preparei água para ele. Eu entendo o cuidado de Deus. Eu entendo o cuidado de Deus aqui. Agora, se isso é fraco para você, imagine aqui o que eu vou te falar. Porque antes de Elias receber a mensagem, Deus disse assim: eu já ordenei. E quem o Senhor ordenou? Oh, glória. O corvo. O corvo. Você vai tomar água do ribeiro, mas eu já dei ordem aos corvos, ou ao corvo, que te leve pão e carne pela manhã e à tarde. Glória a Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, eu fiquei olhando para isso aqui. Aonde ele foi buscar, eu não sei. Só que Deus já está cuidando da história. Aleluia.
Deus está cuidando dos mínimos detalhes. E glória. Porque o rei, que é aquele que tem os manjares com abundância na sua casa, está preocupado para manter os seus bois, as suas mulas, os seus cavalos com vida. Ele está preocupado, a comida está acabando, a seca chegou, está tomando conta. Mas lá no ribeiro, lá no escondido, Deus está dizendo assim: você, Elias, fica tranquilo, porque eu já preparei a provisão. Aleluia. Eu já preparei tudo, Glória a Elias. Deus. Descansa, Elias, porque eu já preparei tudo. Aí eu vou olhando para a Bíblia Sagrada e vejo, mas e o corvo? Eu achei tão interessante, irmãos, porque você sabia que o corvo ele sobrevive por causa do cuidado de Deus? Pastor, o senhor está inventando história? Não, se não for Bíblia eu não falo. O corvo só sobrevive por causa do cuidado de Deus. Quer ver uma coisa? A história, para quem já estudou sobre isso, diz que quando ele ainda é o pintalhinho, né? Quando ele ainda é pequeno, a mãe abandona ele, para ele aprender a se virar. E aí o salmista escreve, põe para mim aí, Flávio, o Salmo 147 e o verso 9. Olha o que esse texto vai dizer, e depois o do Jó, aí, Jó 38. Aleluia. Só para você entender como Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego, mas Deus foi surpreendido com o problema. Não. Ele tem todo o controle. Salmo 147, verso 9 diz assim, ó: o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Por causa disso, a mãe abandona eles e eles clamam a Deus. Aleluia. Por sobrevivência. Bota o Jó 38 lá para nós, por favor. Pastor, só essa, pastor? Não, vou te mostrar outra, para você entender. Glória a Deus. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. A continuação do capítulo vai dizer que eles clamam. Deus está dizendo para Jó: sou eu, Jó. Quando a mãe abandona eles gritam por suprimento, por alimento para sobreviver. Sou eu que cuido deles. Aleluia. Agora eu olho para a Bíblia, irmãos, e começo a pensar: este mensageiro, este corvo que leva comida para Elias, ele só sobreviveu porque Deus cuidou dele. Aleluia. Então ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus. Agora Deus está dizendo: eu já dei a ordem. Você ainda não chegou no Querite, mas eu já coloquei a água lá. Você ainda não chegou no momento de você ter que olhar para cima e dizer: Senhor, de onde virá o meu socorro? Antes de você clamar pelo socorro, eu já preparei alguém que vai levar provisão para você. Oh Espírito Santo, aleluia. Deus me autoriza algo forte a falar para alguém: para de se preocupar com o amanhã. Deus diz: tranquiliza o teu coração. Se eu te coloquei no Querite, eu já coloquei água lá. Se eu te trouxe para o Querite, eu já ordenei alguém que vai cuidar de você. Vai ter pão no café da manhã, vai ter pão no café da tarde, vai ter água fresca para você beber. Entenda uma coisa: que quem obedece à voz de Deus não depende do que está na terra, depende daquilo que vem do cima. Oh, aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. O que eu acho muito forte nisso aqui, irmãos: por que Deus leva Elias para lá? A palavra Querite tem muitas fluentes, mas as que são mais precisas, Querite significa cortado e separado. Sabe o que é isso? Lá fora só se vê profeta de Acabe e de Jezabel. Está um caos, está uma bagunça. Aí Deus diz assim: Elias, entra em cena, fala o que eu te mandar, e depois eu te separo de lá.
Elias, depois eu vou ter que cortar alguma coisa, eu vou ter que te esconder. Mas o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu tento por um momento imaginar Samaria, o transtorno, pessoas morrendo de fome, pessoas desesperadas, e muitos gritando para Baal: Baal manda chuva, Baal nos socorre, e Deus dizendo: Elias, eu te escondi, eu te separei disso, fica tranquilo, eu estou cuidando de você, eu estou te preparando, porque o propósito ainda é muito maior. Você está aqui por um período de tempo para sobreviver. Esse lugar chamado Querite não é um lugar que você vai morar, não é para você fazer casa permanente, não. O Querite é só transitório, é de passagem. Você habita nele, desfruta do que Deus colocou na tua vida nele, mas daqui a pouco o Querite termina, porque o propósito vai muito além. O propósito vai muito além. Eu estou pregando para alguém que está entendendo nessa noite. Deus trouxe você para Querite, sobrevive no Querite, mas daqui a pouco você vai para frente, porque o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus não é do tamanho que você imagina. Glória! Sobrevive no Querite. Levanta todo dia e ergue as mãos para o céu e diz assim: Senhor, obrigado pelos teus cuidados. Eu estou vivo, não tem faltado pão, não tem faltado a provisão, não tem faltado a roupa, não tem faltado o calçado. De onde veio? Foi Deus que preparou, foi Deus que organizou tudo. Aleluia! Aleluia! Meu irmão, a gente precisa entender. A gente precisa entender que Deus cuida de nós. Há um texto muito conhecido, Salmos 37, verso 25. Você deve conhecer ele de cor. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É Deus falando através da boca do salmista. Eu nunca vi o justo desamparado. Eu tinha alguns tópicos diferentes, mas Deus está me conduzindo por isso aqui. Eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Aleluia! Deus não te desamparou, nem vai te desamparar. Ah, pastor, mas eu estou dependendo de A, eu estou dependendo de B, eu estou dependendo de alguém que fale, eu estou dependendo de alguma coisa que aconteça. Deus está dizendo: para de depender das coisas da terra, continua dependendo de mim. Olha para mim, acredita, dependa de Deus. Aleluia! Eu lembro-me, eu era ainda menino, e teve um ano que meu pai ficou desempregado, e o meu pai sempre foi muito envolvido com as coisas de Deus. Eu era criança de 10, 11 anos, e eu saía com meu pai no domingo de manhã. Nós fazíamos um culto de manhã, interior afora, fazíamos um culto no período da tarde, e à noite nós estávamos na igreja, na cidade, no culto. E meu pai sempre foi um homem muito envolvido, fazia a obra do Senhor simples. Eu lembro que chegou um tempo que ele sempre trabalhou com esse negócio de fazer casas com a prefeitura, fazer calçamento com a prefeitura. E naquele ano mudou o pessoal que era um prefeito, vice-prefeito. E você sabe como é que é a cidade pequena? Mudou o partido, arranca todo mundo que está lá e põe tudo no partido dele. E o meu pai então perdeu o trabalho. Nós ficamos um ano, cidade pequena, mas um ano que a porta fechou de um jeito. Eu lembro que o pai foi em algumas cidades vizinhas, procurou para trabalhar, procurou para arrumar trabalho e nada. E voltou para casa e foi orar e disse: Deus, faça a tua vontade. Eu era pequeno e nunca esqueci disso aqui. E passou um ano, a porta fechada. E não que era malandro, porque quem conheceu aqui meu pai, não tem, acho que lembra do meu pai, sempre foi um homem muito trabalhador. Mas um ano em que bateu nas portas todas da cidade, nada.
na região não dava nada. Só que eu nunca vi meu pai dizer assim: domingo não vai dar para a gente fazer o culto porque não tem gasolina. E depois que passou esse ano, meu pai contava e dizia assim: eu não sei de onde veio, eu não sei como, mas não faltou a comida na mesa. Não ficamos devendo nada para ninguém. Sobrevivemos. Continuamos indo para os cultos, fazendo os cultos do mesmo jeito. E eu entendo uma coisa, meu irmão: se você obedecer a voz de Deus e estiver na dependência dEle, eu não sei de onde virá, como virá, ou quem vai trazer, mas uma coisa eu sei: Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Aleluia! Deus nos leva para esses queridos, para a gente aprender a depender dEle. Porque quando a gente tem força e condição, a gente dá um jeitinho. Ah, mas eu tenho os trocados, então eu vou dar o meu jeito. Vou correr aqui, dou o meu jeito. Mas quando Deus leva o seu servo para este lugar, aí você entende: agora não tem o meu jeito, agora é do jeito dele. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, Espírito Santo, é levantar de manhã e dizer: Senhor, eu estou esperando pelo Senhor. Eu não estou abrindo brecha para ninguém dizer: ah, mas então eu vou ficar malando. Não, não, Deus sabe o que eu posso e o que eu não posso. Eu estou falando de alguém que Deus leva para o querite para dizer para você: aprenda a depender de mim, aprenda a confiar. Glória a Deus! Deus escondeu Elias do querite para ele aprender a ser dependente. Agora, o que me chama a atenção é que Deus não desamparou ele lá, é que Deus não deixou ele abandonado, até porque Deus é um Pai cheio de amor. É meu profeta, é obediente, abraçou a causa, botou a cara para bater mesmo, para me representar. Eu vou cuidar dele, meu querido. Glória a Deus! Agora, o que me chama a atenção é que às vezes no querido há um momento que a gente tem que enfrentar algo que a gente não gostaria de enfrentar, porque ninguém gosta da solidão. E você vê na história que no querido não foi nenhum amigo lá, não foi nenhum irmão da igreja, foi ninguém. E o que tem de gente, irmãos, que Deus coloca no querido e ele começa: todos me abandonaram, viraram as costas para mim, mas até aquele que era meu amigo me abandonou. Entenda uma coisa, que o querido, os amigos não vão lá. Glória a Deus! E se os amigos quisessem ir lá no querido, Deus diz assim: não vai, porque se você for lá, ele vai querer depender de você. Aleluia! Você pode estar sozinho no teu querido, sentindo a solidão, mas a boa notícia é essa: Deus está cuidando de você. Pode uma mãe esquecer de um filho que criou, que gerou, que amamentou, mas todavia, diz o Senhor, eu jamais esquecerei de ti. É para você dar glória nessa noite. Ele não esqueceu de você nesse querido, Ele não te abandonou neste vale. Você não está sozinho nessa jornada. Esse deserto pode até estar existindo, mas Deus está contigo lá. Agora você imagine só, a Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 18, que tem alguns profetas que também não se venderam a Jezabel. Deus sempre vai ter os seus. Deus sempre vai ter os seus. Só que esses estão sendo sustentados a pão e água. Obadias aqui vai falar sobre isso, que eu sustentei eles com pão e água, lá na cova, escondido.
para sobreviver. Aí eu fico olhando que o Elias não foi pão e água. Deus cuidou de Elias de uma maneira tão especial. E não é pão do outro dia, todo dia pela manhã tem pão fresco, carne, à tarde novamente. Agora o que eu acho tão forte, e o texto me leva a olhar para isso, é que chega um momento da nossa vida que a gente olha assim, água fresca, pão quente e a carninha quentinha, vou ficar por aqui, vou estacionar por aqui. Aí Deus que não quer ver profeta parado, glória a Deus, Deus que não quer ver servo dele estacionado, conformado. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. glória a Deus, Deus que sabe o tamanho do propósito que tem na nossa vida, Ele vai lá e seca o ribeiro. Ele vai lá e diz assim, vou secar esse ribeiro aí. Porque tem momentos da nossa vida, na nossa vida espiritual e também na nossa vida material, que a gente vê assim, sabe, eu vou ficar tranquilo aqui, tá bom, minha casinha, o carrinho, tal, na igreja lá de vez em quando, bom demais. Deus não te chamou para isso. glória a Deus, Deus te chamou para ir muito além. Deixa eu te dizer que se você parar no querite, e se você se conformar com o querite, com pão quente, carninha quente e água fresca, lá em Serepta, aleluia, tem alguém que vai morrer. é Deus, Oh Espírito Santo, se você ficar assim, ó, tranquilo, dizendo, Senhor, tá bom o pãozinho, eu vou ficar por aqui, não vou fazer mais nada, você precisa entender que em Serepta tem alguém que está comendo a última refeição, e ele vai morrer servindo aos deuses sidônios, e se ele morrer adorando deuses pagãos, ele não será salvo. Então Deus está dizendo, vou secar o querite, porque quando o querite secar, ele vai se levantar. glória, aleluia, Aí Deus seca o querite. Aí Deus seca o ribeiro. Que Deus tremendo. Põe água onde não tem. Abre céu e fecha céu a hora que Ele quer. glória a Deus, E eu quero falar algumas coisas aqui rapidamente. Por que o ribeiro se seca? Primeiro é para mim se posicionar e se levantar e dizer, o propósito é muito maior do que isso. Eu estou passando por isso, mas aqui não é minha morada. Eu vou além. Aleluia. Outra coisa que eu preciso entender é que se Deus secou o ribeiro, e eu sou alguém que dependo dele e obedeço a voz dele, Deus já preparou a provisão para a minha vida. Aí Deus vai dizer o seguinte, ô Elias, levanta. Se Deus está mandando levantar, porque de pé ele não está. Se Deus está mandando ele levantar, dá uma impressão que ele estava sentado ou até deitado. aleluia, E este é o homem que Deus vai usar para trazer um avivamento extraordinário em Israel. glória a Deus, Eu ainda vou continuar pregando sobre a vida dele. Quem sabe na Santa Ceia eu chego lá em outro assunto. Mas este homem é um homem que vai subir o Monte Carmelo e vai trazer o povo para a verdadeira adoração. É este o homem. glória a Deus, Mas o homem que Deus tem planos para mexer, para revolucionar aquela cidade ou aquela nação, ele está sentado ou está dormindo. Mas aí Deus foi lá e disse assim, vou secar o ribeiro. E se eu secar o ribeiro, o Elias vai se levantar. E eu sinto que eu estou pregando para alguém que está entendendo a mensagem. Eu sinto que eu estou pregando para alguém que está ardendo o seu coração. E Deus está dizendo, ei, não espere eu secar o ribeiro. Levanta hoje, se posiciona hoje e vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque depois que o ribeiro secar, não adianta você chorar. glória a Deus, Oh
Oh, aleluia. Dá uma olhadinha para o tipo de servo que você era alguns dias, alguns meses, alguns anos atrás. Dá uma olhadinha aí, porque muitas das vezes, irmãos, o querido está bom demais, carro legal, casa legal, está todo mundo com saúde lá em casa, está todo mundo trabalhando. Eu vou cruzar os braços e vou deixar a vida seguir adiante. Outro que faça, outro que se envolva, outro que faça o que ele tem que fazer, mas eu está bom demais. Deus está dizendo: cuidado, cuidado, porque o Deus que abre o céu e fecha é o mesmo. Mas uma coisa é certa: o propósito que Ele tem na nossa vida vai muito além de uma vida de conforto, de uma vida de... Meu Deus. Meu servo Ribeiro, levanta, Elias, e vai para Serepta, ou Sarepate, como queira entender. O que me chama a atenção é o cuidado de Deus, é o zelo de Deus. Mas esse Deus que cuida da minha vida, esse Deus que me ama, também ama aquele que está lá em Sidom, também ama aquele que está lá em Serepta. E quem Ele vai usar? Elias. Quem Ele vai usar para isso? Elias. Aí Deus diz: Elias, eu já ordenei. Olha Deus lá na frente de novo. O Elias, quem sabe, levantou, deu uma olhada, Ribeiro secou, Senhor, e agora? Oh, Elias, Aleluia. sou eu que ponho o pão na tua mesa. Glória a Deus. Oh, Elias, sou eu que permito chegar essa roupa, esse calçado para você ter. Glória a Deus. Oh, Elias, muito na pandemia se foram, mas você está vivo porque eu tenho plano contigo. Aleluia. Eu já ordenei alguém lá que vai cuidar de você. Glória a Deus. Agora o que me chama a atenção, para mim encerrar, é que Elias agora obedece a ordem de Deus, não questiona. Só que quando ele chega naquela cidade, a pessoa que Deus ordenou para cuidar dele é uma viúva. Essa viúva tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela vai preparar a última refeição. É a última comida. E o pensamento dela é o seguinte: a gente vai comer a última refeição e vamos morrer, acabou. Por quê? Porque a crise estava lá. Não chovia lá também. A gente vai comer e vai morrer. Parece que Deus, dessa vez, se atrapalhou. Só que tudo isso é Deus provando que Ele é Deus. Glória a Deus. Só que tudo isso é o amor de Deus alcançando pessoas. Não questione a vontade de Deus. Não reclame do agir de Deus. Aleluia. Creia. Acredite. Glória a Deus. E eu olho para o texto agora e eu fico observando. Elias chega ali, a mulher está apanhando uns pedaços de lenha. Vou fazer o último fogo, o último cozido. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta chega. Foi Deus que mandou ele para lá. Mulher, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. Oh, glória. Oh, aleluia. Se não tiver profeta na terra para dizer o que o Senhor está mandando, irmãos, a viúva morre, o filho morre, Aleluia. o vizinho morre, o outro vizinho morre. É, Jesus. Se faltar profeta para dizer o Senhor está mandando. É, Deus. Tem muita gente que está vivendo os últimos minutos dele na terra e ele precisa do profeta de Deus para dizer: tenha fé, acredite, o Senhor está mandando te falar. Glória a Deus. Falar o quê? Se você crer, o Senhor vai fazer um prodígio, vai fazer milagre na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Aí você vai entender o cenário que aqui está acontecendo. Na expressão, essa mulher está dizendo o seguinte:
sabe o que está acontecendo, profeta? Nós aqui, os Sidônios, a gente adora a Baal, a gente adora a Zera, a gente adora a outros deuses, mas o principal Deus que cuida de nós, que manda a chuva, é o Baal. É Baal. Aí vem a chuva, a plantação cresce e nós temos alimento. Aí o Elias está chegando naquela casa e vai dizer para ela: olha, o Deus que me mandou para cá é muito maior do que Baal. Oh, glória! Porque segundo a crença de vocês, Baal precisa de chuva para que o alimento chegue. O Deus que eu vim trazer para você, Ele faz a comida multiplicar na panela sem chuva. Aleluia! Oh, glória! O Deus que eu vim apresentar para você é um Deus muito grande. Ele não precisa mexer nas estações da natureza, Ele não precisa nem mandar chuva. Sabe o que é isso? Você abre a panela todo dia, faz comida e não termina a farinha da panela. Você tira o azeite, faz o que tem que fazer, não termina o azeite. Esse é o Deus que eu vim oferecer para você, mulher. Se você crê assim, diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela e não vai terminar o azeite da botija. Oh, grande Deus é esse que nós pregamos. Vamos estar em pé, meus irmãos. Glória a Deus! Vale a pena andar com Deus. Vale a pena andar com Deus. Glória a Deus! Por que eu digo isso? Porque esse Deus que a gente prega, esse Deus que a gente serve, esse Deus é o Deus que abre o céu na hora que Ele quer e fecha o céu na hora que Ele quer.